Espírita, dando continuidade ao estudo que realizamos na semana passada, não, no ano passado, né? Estamos estudando a Revista Espírita de 1858, estamos na revista de novembro de 1858. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e iniciar o estudo. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender as verdades destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Havre, 1863. Médico Jesus, pedimos a tua inspiração e proteção para os estudos que se seguirão. Rogamos em teu nome que possamos ser inspirados pelo nosso irmão Kardec e sua esposa Amélie, patronos deste estudo. Ele, com a sua esposa, o nosso altivo diretor da nossa casa, a minha amada Lourdinha, em nome desses espíritos guias que sustentam a nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciado
os estudos da tarde de hoje em torno da Revista Espírita. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá. Quando terminar, a gente conversa um pouquinho, tá? A revista, a primeira revista lançada, nós falamos que foi em janeiro de 1858. Então, temos a coleção dessas revistas até 1869. Então, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. São 12 anos de revista espírita. E a gente tem aqui, nesses livros, ela era um periódico mensal que Kardec lançava como divulgação da doutrina espírita, ajudando na divulgação, que era bem ele mesmo que fez com seus próprios recursos para divulgação doutrinária. E aqui na revista são vários artigos. Quando você pega uma revista, não são vários artigos, muda de um assunto para outro, não é? Então, à medida que ia chegando as informações até ele publicava nessas revistas e entregava ao público. Muito do que está aqui, ou quase tudo, estão nas obras fundamentais, como dissemos anteriormente, tá? Então, nós estamos estudando a revista de novembro de 1858. E nessa revista tem um artigo intitulado Médium Pintor. Vocês sabiam que tem médium que pinta? O espírito incorpora no médium e ele pinta. Lembra lá do Gasparetto fazendo isso na televisão? Mas tem muitos outros médiuns que fazem a mesma coisa. Então, extraído do Espiritualista de Nova Orleans, diz o seguinte o artigo: nem todos podem ser convencidos pelo mesmo gênero de manifestações espíritas. Por isso, houve que desenvolver médiuns de vários tipos. Então, os espíritos, para comprovar a existência deles, a nós, seres humanos, descrentes, na maioria materialistas ainda, nos dissemos espiritualistas, mas temos um comportamento materialista. Os espíritos começaram a se manifestar, inicialmente através da dança das mesas, né? A manifestação física, em que as cadeiras, as mesas giravam, as mesas girantes, e ali eles se manifestavam, mas nem todos acreditavam. Então tem várias formas deles se manifestarem, né? Através da psicografia, através da incorporação, através da vidência, e por aí vai. São vários os tipos de mediunidade. A gente divide em dois campos: manifestações inteligentes e manifestações físicas. E uma dessas físicas é a pintura, uma maneira que os espíritos têm de se manifestarem, para comprovar o mundo espiritual. Então são várias as maneiras que eles têm de se mostrar para a gente. Nós não estamos vendo os espíritos, mas eles estão aqui entre nós. E uma delas é a pintura, é o que ele está dizendo. E como a semelhança é notada, nos Estados Unidos, há os que fazem retratos de pessoas mortas há muito tempo e que jamais haviam visto. E como a semelhança notada imediatamente, as pessoas sensatas que o testemunham não deixam de se converter. O mais notável destes médiuns é talvez o Sr. Rogers, que citamos no volume 1 da página 239, residente em Columbus, onde exercia a profissão de alfaiate. Devemos acrescentar que não possuía qualquer outra habilitação profissional. Então esse médium era um alfaiate, era a profissão dele.
e ele, os espíritos pintavam através dele. Vocês já não viram? E ele está citando aqui que esse médium, como tem muitos outros, que desenham a pessoa falecida. Então o médium está olhando para vocês aqui. Aí está vendo o espírito do lado da senhora. Por exemplo, a sua mãezinha. Sua mãezinha morreu? Aí a sua mãezinha está do seu lado. Eu sou médium e vou pintar aqui um retrato. Aí olho, vou pintando. Quando termina eu mostro a fotografia. Aí a senhora vai dizer assim, é minha mãe. Como se eu nunca vi a sua mãe? Ela foi pintada aqui no papel. Não fui eu que pintei. Foi o espírito que pintou, que está vindo, que pintou, está vendo a sua mãe, como nós estamos vendo aqui uns aos outros, como nós estamos nos vendo, ele foi e pintou. Não é uma maneira de comprovar o mundo espiritual? Entendeu como é que é isso? Isso aí é uma maneira de pintar. Há outras manifestações. Mas vamos lá. Pintam flores. Não, vamos lá. Criaturas instruídas têm dito e repetido, a propósito da teoria espírita, que o recurso aos espíritos não passa de hipótese, que um exame atento prova que nem é a mais racional, nem a mais verossímil. Quer dizer, tem gente para contestar tudo, né? Tem gente que duvida de tudo. A estes, sobretudo, oferecemos a tradução que segue, abreviadamente, de um artigo publicado a 27 de julho, último, dia do meu nascimento, 27 de julho. Só que foi em 1858, eu nasci em 1959, 100 anos depois, né? 27 de julho, último, pelo senhor Lafayette R. Gridley, de Ática, Indiana, para os editores do Spirit Age, que publicaram na edição de 14 de agosto. Então vamos ver aqui o que ele escreveu. Em maio último, o senhor Rogers de Cardington, Ohio, conhecido médium pintor, que faz retratos de pessoas que não mais se encontram neste mundo, veio passar alguns dias em minha casa. Durante sua visita, foi influenciado por um artista invisível, que deu o nome de Benjamin West. Pintou alguns belos retratos, em tamanho natural, assim como alguns outros de qualidade algo inferior. Eis algumas particularidades relativas a 2 desses retratos. Foram pintados pelo dito Roger num quarto escuro em minha casa, no curto espaço de 1h30, tempo este do qual meia hora mais ou menos foi decorrida, sem que o médium tivesse sido influenciado, o que aproveitei para examinar o seu trabalho ainda não concluído. Rogers caiu novamente em transe e terminou esses retratos. Então, embora nenhuma indicação tivesse sido dada quanto às pessoas representadas, um dos retratos foi imediatamente reconhecido como sendo meu avô, Elias Gridley. A seguir, meu pai e minha mãe. Todos foram unânimes em reconhecer a grande semelhança. É um facsímile do velho, com todas as particularidades de sua cabeleira, de sua camisa e etc. Quanto ao outro retrato, nenhum de nós o reconheceu. Então, eu o pendurei no meu armazém, à vista dos transeuntes, onde ficou uma semana sem ser reconhecido. Esperávamos que alguém nos dissesse que era a qualquer antigo residente de Ática. Já perdi a esperança de saber a quem teria
querido pintar, quando uma tarde, numa sessão espírita, reunido em minha casa, manifestou-se um espírito e me deu a comunicação seguinte. Então vamos lá. O que foi que eu li até agora? O médium, então, pintava o retrato do defunto. E as pessoas reconheciam, esse é meu avô, meu pai, minha mãe, como eu disse aqui, como se eu pintasse a sua mãezinha. E um desses retratos, ele não reconheceu, e ninguém reconheceu. Ele botou lá no comércio dele, para que as pessoas que passassem, isso é fulano. E nada aconteceu. Até que numa reunião mediúnica, um espírito se manifestou e disse o seguinte. Estão entendendo, né? Meu nome é Horácio Gridley. Há mais de 5 anos deixei meus despojos. Morei muitos anos em Nashville, no Mississippi, onde fui xerife. Meu único descendente mora lá. Sou primo de seu pai. Outras informações a meu respeito podem ser obtidas dirigindo-se ao seu tio Gridley, de Brownsville, no Tennessee. O retrato que tem no seu armazém é meu, de uma época em que vivia na Terra, pouco tempo antes de passar a esta outra existência, mais elevada, melhor e mais feliz. Ele se parece comigo, pelo menos tanto quanto me foi possível retomar a fisionomia de então, pois que isto é indispensável quando nos pintam. Nós fazemos o mais que podemos para dela nos recordarmos, conforme o permitem as condições no momento. O retrato em questão não está acabado, como eu o desejara. Há umas ligeiras imperfeições que o Sr. West diz provirem das condições em que se achava o médium. Apesar disso, mande o retrato para Nashville, a fim de ser examinado. Penso que o reconhecerão. Olha só. Então, numa reunião deles mediúnica, um espírito se manifestou e falou: esse retrato é o meu. Eu sou parente longe de vocês. Os meus descendentes estão numa outra cidade, num outro estado. Manda lá para o seu fulano que eles vão me reconhecer. E um outro detalhe importante aqui é que faltou no retrato alguns detalhes, algumas imperfeições aconteceram. E ele disse que foi pela imperfeição do médium. Né? Olha como o instrumento, o médium, é importante na manifestação. Os fatos mencionados nesta comunicação eram inteiramente ignorados por mim e por todos os habitantes de nossos lados. Ninguém sabia quem era aquele espírito, todos ignoravam aquilo que estava acontecendo ali, ele e os habitantes dali. Conquanto há muitos anos, certa vez tivesse ouvido falar que meu pai tinha um parente naqueles lados do vale do Mississippi, nenhum de nós sabia o nome daquele parente, o lugar onde tinha vivido, nem mesmo se havia morrido. Olha o que ele está dizendo. Eu tive um parente por lá, mas não sei quem é não, nunca vi, ouvi falar uma vez, mas não sabia nem se estava vivo ou morto. Só muitos dias depois é que soube por meu pai, que morava em Delphi, a 40 milhas daqui, qual o lugar de residência de seu primo, do qual há cerca de 60 anos quase não ouvira mais falar. Olha, era primo do pai dele e há mais de 60 anos o pai não ouvira falar dele. Nem tínhamos pensado em pedir retratos de família. Eu apenas tinha posto em frente ao médium uma nota com os nomes de cerca de 20 antigos moradores de Ática, não mais deste mundo, de alguns dos quais desejávamos obter o retrato.
quando o médium veio para pintar o retrato, ele botou uma série de nomes de pessoas que habitaram na cidade que ele morava, que ele já tinham morrido. E o espírito não pintou nenhum daqueles nomes. Pintou os parentes dele. E ele não tinha pedido isso, não tinha falado sobre isso. Inclusive, esse primo do pai, que ele já tinha ouvido falar uma vez e nunca tinha visto. E que o pai não o via há mais de 60 anos. Olha, tudo para comprovar o fenômeno, comprovar a vida no mundo espiritual. Tudo para comprovar que a vida continua. Nem tínhamos, né? Assim penso que as pessoas sensatas admitirão que nem o retrato, nem a comunicação de Horace Gridley possam ser resultado de uma transmissão do nosso pensamento ao médium. Aliás, é certo que o Sr. Roger jamais conheceu qualquer dos homens cujo retrato pintou e dos quais provavelmente jamais ouvira falar, porque é inglês nato. Veio para a América há 10 anos e jamais viajou para o sul, além de Cincinnati, ao passo que Horace Gridley, ao que eu saiba, nunca andou para o norte, além do Mississippi, no Tennessee, nos últimos 35 anos de vida terrena. Então vocês vejam que o médium era inglês, não era americano. Não conhecia a família dele, nunca viu. Então não teve transmissão de pensamento, porque o parente nem sabia da existência desse primo, muito menos que ele tinha morrido. Um fenômeno interessantíssimo, não é? Interessantíssimo. Então, é como nós falamos, viesse aqui uma pessoa estranha, olhasse para você e começa a fazer um desenho, e você, esse é meu avô, ou não sei quem é esse, aí fosse procurar, ia saber que era um parente distante que não morava aqui no Rio de Janeiro. Ignoro que algum dia tinha visitado a Inglaterra. Entretanto, isto poderia ter ocorrido antes do nascimento de Rogers, pois este não tem mais que 28 a 30 anos. Quanto a meu avô, falecido há cerca de 19 anos, jamais saiu dos Estados Unidos, e seu retrato jamais fora feito de qualquer maneira. Desde que recebi a comunicação acima, transcrita, escrevi ao Sr. Greeley, de Brownsville. Sua resposta veio corroborar quanto havíamos aprendido através da comunicação de espírito. Consegui ainda o nome do único rebento de Horace Gridley, que é a senhora L.M. Patterson, ainda residente em Nietzsche, onde seu pai morou muitos anos. Na opinião de meu tio, ele faleceu há 6 anos em Houston, no Texas. Olha só, ele vai continuar falando desse artigo. Ele está dizendo aqui da comprovação da vida espiritual, a realidade da vida espiritual. Então, escreveu a senhora Patterson, que era ligada com eles, que ele não conhecia. Minha prima recém-descoberta. Ele nem sabia que tinha essa prima, que era filha do morto, do defunto. Ele nem sabia, ninguém sabia da existência. Aí foram lá futucar, sabia que ele deixou uma filha e que vinha a ser prima dele. Ele mandei uma cópia e mandou uma cópia do retrato para ela. Segundo nos diziam, era o seu pai.
Na carta ao meu tio de Bruville, eu nada disse relativamente ao principal objetivo de minha pesquisa. Como nada disse a senhora Patson, nem a razão de lhe enviar o retrato, nem como o havia obtido, nem quem era a pessoa que o mesmo representava. Apenas perguntei à minha prima se nele conhecia alguém. Respondeu-me que, ao certo, não poderia dizer de quem era o retrato, mas me assegurava de que era parecido com seu pai, na época de sua morte. Depois eu lhe escrevi que nós o havíamos também tomado como se fosse de seu pai, sem lhe dizer, entretanto, como havíamos obtido. A réplica de minha prima dizia, em substância, que na cópia remetida todos haviam reconhecido seu pai, antes que eu lhe tivesse dito quem o retrato representava. Entretanto, ficou muito surpreendida de que eu tivesse um retrato de seu pai, quando ela mesma não tinha nenhum, e seu pai nunca lhe havia dito que algum dia tivesse mandado fazer o seu próprio retrato, fosse por quem fosse. Ela pensava que não existisse nenhum, e ficou muito satisfeita com a minha remessa, sobretudo por causa dos seus filhos, que tinham grande veneração pela própria memória do avô. Estão entendendo a história? Interessante, né? A própria filha falou, eu nunca sabia que naquela época não era comum tirar retrato. Eu não sabia que meu pai tinha mandado pintar algum, e como é que vocês tinham esse retrato? E ele mandou simplesmente o retrato para ela para ver se ela reconhecia. E eles nem o se conheciam. Então, eu lhe mandei o retrato original, autorizando-a a ficar com ele, caso lhe agradasse. Mas ainda não lhe disse como o havia obtido. São estas as principais passagens de sua resposta. Aí o que a prima respondeu para ele? Porque aquele defunto era o seu pai. Né? O que ela respondeu? Recebi sua carta e o retrato de meu pai, que permite fique comigo, se for bastante fiel. Na verdade, o é muito, e como jamais tive outro dele, fico com este, já que o permite. E o aceito muito reconhecida, embora me pareça que meu pai fosse mais bonito quando gozava saúde. Antes da recepção das duas últimas cartas da senhora Patterson, quis o acaso que o senhor Redes de Delphis, mais antigo residente de Nietzsche, e o senhor Avery, recém-vindo de Victor, no Mississippi, vissem o retrato em questão e o reconhecesse como sendo do senhor Horace Gridley, com quem ambos tinham tido relações. Acho estes fatos muito significativos, porque, passado o silêncio, julguei-me na obrigação de os comunicar, a fim de lhes dar publicidade. Escrevendo este artigo, tive todo o cuidado com a absoluta correção. Olha que coisa interessante, né? Aí tem uma nota. Já conhecemos os médios desenhistas, além dos admiráveis desenhos de que demos um espécime, mas que representam coisas cuja exatidão é impossível verificar. Vimos médiuns absolutamente estranhos a essa arte, executar esboços muito reconhecíveis de pessoas mortas, mas que não haviam eles conhecido. Mas daí a um retrato acabado, dentro de todas as regras, vai muita distância. Esta faculdade se liga a um fenômeno muito curioso, do qual somos testemunha nesse momento. A ele nos reportaremos proximamente. Mais para frente, ele está dizendo que mais para frente vai falar desse caso novamente. Ele reconhece que muitas pessoas que não têm habilidade para pintar fazem retratos de mortos. E com muito detalhes. Entendeu então esse artigo? Alguma pergunta?
Ainda tem hoje, tem ainda. Eu já vi, tem uma senhora que faz isso, não me lembro o nome dela, ela vai nas casas espíritas pintar. Quem sabe algum dia não vem aqui. Agora, o conhecido era o Gasparetto, que incorporava lá esses pintores, Picasso, e até em televisão ele pintava, desenhava, entendeu? Aí depois você coloca no Google o Gasparetto. Quem foi o Gasparetto? O médium. Interessante o trabalho dele. Olha, nós estamos aqui há 30 minutos. Dá para a gente estudar mais um artigo. Dependência sonambúlica. Vou botar o óculos que fica mais fácil. Independência sonambúlica. Muda de um assunto para outro. Vamos ouvir a independência sonambúlica? Só mais esse artigo? O que é o sonâmbulo? O sonâmbulo é o que anda dormindo. Sono ambulare, o que anda dormindo. Independência sonambúlica é a independência do espírito. Então, o que acontece com o sonambulismo? O sonambulismo é um fenômeno anímico, pode ser mediúnico, quando tem interferência de algum espírito. Porém, normalmente é um fenômeno anímico. Anímico vem de anima, alma, é a própria alma do médium. A alma sai do corpo e ela conduz o corpo como uma marionete. Então eu saio do corpo, o corpo dorme e eu, como espírito, vou levando o corpo para qualquer lugar. Isso que é o sonambulismo. Vocês já ouviram falar nisso, né? Não é aquele sonâmbulo guloso que diz que está sonâmbulo para atacar a geladeira de madrugada, não. Então vamos lá. Há muitas pessoas que, aceitando hoje perfeitamente o magnetismo, durante muito tempo contestaram a lucidez sonambúlica. É que, na verdade, esta faculdade veio derrubar todas as noções que tínhamos a respeito da percepção das coisas do mundo exterior. Entretanto, de há muito tínhamos o exemplo dos sonâmbulos naturais, gozando de faculdades análogas e que, por um contraste bizarro, jamais foram aprofundadas. Hoje, a clarividência sonambúlica é um fato. E se ainda é contestado por algumas pessoas que as ideias novas custam a lançar raízes, principalmente quando é preciso renunciar às que embalamos durante muito tempo. Também muita gente pensava, como ainda hoje, com as manifestações espíritas, que o sonambulismo pudesse ser experimentado como uma máquina sem que se levasse em conta as condições especiais do fenômeno. Eis porque, não tendo obtido resultados satisfatórios a tempo e à hora, concluíram pela negativa. Fenômenos tão delicados exigem uma observação longa, assídua e perseverante, a fim de se lhes captarem as nuances, por vezes fugidias. É igualmente em consequência da incompleta observação dos que certas pessoas admitem a clarividência dos sonâmbulos, mas contestam a sua independência. Para eles, sua visão não vai além do pensamento dos que o interrogam. Alguns até chegam a admitir que não há visão, mas simples intuição e transmissão do pensamento, em apoio do que citam numerosos exemplos. Então tem muita gente que contesta isso. Tem gente incrédula para tudo. Se aparecer um espírito aqui, ele vai dizer que isso aí é fraude.
que na verdade ele não viu nada, aquilo é a imaginação da cabeça dele. Como dizem, se você vai ao médico, a um psiquiatra, dizendo que você vê e escuta a voz, ele vai te dar remédio, um tarja preta, dizendo que você é alucinado. E não tem alucinação, porque eles só acreditam no mundo material. E o sonambulismo, ele tem a clarividência, ele vê o mundo espiritual. Nos Estados Unidos tinha um médium chamado Edgar Cayce, um médium sonâmbulo. Ele era um camponês, trabalhava no campo. E, depois do expediente, ele atendia aos doentes. Tinha uma ruma de pessoas lá para ele atender. Ele diagnosticava as doenças e dava o remédio. Fizeram até um hospital para ele lá nos Estados Unidos, de tanta gente que ele atendia. Então, é um fenômeno anímico. Como que ele vai pegar na cabeça dos outros aquilo que ele está vendo? Era ele, como espírito, que via. Tudo bem? Então, vamos lá. Ninguém duvida de que, vendo o pensamento, possa o sonâmbulo traduzi-lo e por vezes ser-lhe o próprio eco. Também não contestamos que, em certos casos, este possa ser influenciado por aquele. Admitindo que no fenômeno houvesse apenas isso, já não seria um fato curioso e digno de observação? Que ele vem mais para cá que está menos frio. Aqui está mais fresquinho. Está frio aí? Vem para cá. A senhora está sentindo frio? Senta ali, ó. O sonâmbulo pode ler o pensamento das pessoas? Ele pode. Pode sim, isso pode acontecer. Mas isso já não seria uma coisa digna de nota, de observação? Como ele faz isso? O problema não é, pois, saber se o sonâmbulo é ou pode ser influenciado por um pensamento estranho, o que não é posto em dúvida, mas se é sempre influenciado. E isto é resultado de experiência. Então, ele pode ser influenciado? Pode, mas é sempre que isso acontece? Tem que analisar, tem que só tendo experiência. E a experiência mostra que não. O sonâmbulo nunca diz senão aquilo que pensamos. É incontestável que traduz o nosso pensamento. Mas se em certos casos diz aquilo que não sabemos, se contraria a nossa opinião e a nossa maneira de ver, torna-se evidente a sua independência e que apenas segue seu próprio impulso. Nesse gênero, um único fato bem caracterizado seria suficiente para provar que a sujeição do sonâmbulo ao pensamento alheio não é uma coisa absoluta. Ora, há milhares de exemplos e entre aqueles de nosso conhecimento, citaremos os dois seguintes. Ele vai citar aqui dois exemplos que prova a independência do fenômeno. O espírito pode ler o nosso pensamento? Pode, mas não é sempre. Ele vai dar aqui dois exemplos. Vamos ao primeiro. O senhor Marilon, que morava em Bercy, a rua Chateaubriand 43, desapareceu desde 13 de janeiro último. Foram infrutíferas todas as pesquisas para descobrir traços seus. Nenhuma das pessoas que ele costumava frequentar habitualmente o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar sua ausência prolongada. Por outro lado, o seu caráter e a sua posição e o seu estado mental afastavam qualquer ideia de suicídio. Restava a hipótese de que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Mas nesse último caso poderia ter sido facilmente identificado e conduzido ao seu domicílio, ou, pelo menos, levado ao necrotério. Todas as probabilidades eram, pois, para o crime.
e nela se firmavam, tanto mais quanto ele havia saído para fazer um pagamento. Onde, porém, e como fora cometido esse crime? Ninguém o sabe. É o que todos ignoravam. Então, sua família recorreu a uma sonâmbula, a senhora Roger, que em muitas outras circunstâncias idênticas havia dado provas de uma lucidez notável, que nós mesmos tivemos ocasião de constatar. Então, esse é o primeiro exemplo. O fulano saiu de casa e não voltou mais. Onde que ele estava? Procuraram em necrotério, foram na casa de pessoas conhecidas, foram... Nada, nenhuma pista. Então só restava uma alternativa. Mataram ele. Mas se matasse, por que não veio à tona? Por que a polícia não divulgou? E ele foi fazer uns pagamentos, ele tinha dinheiro no bolso. Então a hipótese era que ele tinha sido morto. Resolveram então chamar a sonâmbula, a senhora Roger, para perguntar: o que foi que aconteceu com o fulano? A senhora Roger seguiu o senhor Marilon desde que deixou a casa, às 3 horas da tarde, até cerca de 7 horas da noite, momento em que se dispunha a regressar. Viu descer as margens do Sena para uma necessidade imperiosa. Aí foi acometido de um ataque de apoplexia, e disse ela, viu cair sobre uma pedra, abrir uma brecha na fronte, depois rolar para a água. Não houve, pois, nem suicídio nem crime. Vejo ainda o seu dinheiro e uma chave no bolso do paletó. Indicou o local do acidente, mas declarou que o corpo lá não mais estava, pois tinha sido arrastado pela correnteza, que seria encontrado num certo lugar. Olha, médium bom esse, né? Sonâmbulo bom. Não era médium, né? Ele mesmo como espírito viu. Olha, ele não foi morto não foi assassinado não. Ele passou mal, desmaiou, bateu com a cabeça e morreu, rolou até o rio, e o rio, as águas levaram ele. O dinheiro continua no bolso dele e está com a chave também no paletó. Vai lá procurar. Está em tal lugar. Não tem como a gente duvidar, tem? Realmente isso se deu. Tinha uma ferida, e foram lá, né? E acharam o corpo. Tinha uma ferida indicada na fronte, a chave e o dinheiro estavam no bolso, e a posição das roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que o levara à barranca do rio. Diante de tantos detalhes, perguntamos onde pôde ser encontrada qualquer transmissão de pensamento. Aonde teve transmissão de pensamento aí? Ninguém sabia do paradeiro dele. Então, ele não foi na cabeça de ninguém. É o que ele falou no início. Há a possibilidade de ele ler o nosso pensamento e falar aquilo que a gente está pensando? Sim, claro que sim. Ah, então é isso que acontece. Não, nem sempre. Isso pode acontecer, mas não acontecer. Aí deu esse exemplo aqui. Bem claro? Perguntas? É um outro fenômeno, não é o sonâmbulo, né? É a percepção da alma. Entendeu? É a percepção da alma. Isso aí é anímico, é da alma. Por exemplo, eu estou aqui falando da Lurdinha, da minha esposa. Poxa, eu tenho tanta saudade dela. Ela é muito importante para mim, sempre foi, continua sendo. Aí você vê a imagem dela aqui.
É isso que você está falando, não é? Aí você vê ela numa circunstância, mas você não me fala, mas você está vendo. Eu não estou vendo. Você está vendo com os olhos da alma. É um desdobramento que você está tendo. Isso se chama clarividência. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. A mesma coisa. Uns veem a imagem, outros veem a pessoa, veem a realidade. É o grau que o médium tem, que a pessoa tem, de entrar no mundo espiritual. Aí você tem a clarividência, você tem a vidência, você tem a dupla vista. São coisas distintas. É a mesma coisa. Como é que você vai saber que o outro está pensando? Você sabe porque você está vendo o pensamento do outro. Mas quem está vendo? Você como espírito. Você é anímico. É rápido. É assim mesmo. Pois é, mas tem pessoas que conseguem ver que o outro está pensando. Você consegue. Você percebe. Ontem eu estava falando aqui, dando as diretrizes, eu vi algumas pessoas, todos calados, prestando atenção, mas eu sabia que alguns não estavam concordando, não estavam aceitando. Como é que eu sei disso aí? Olhando, veio na minha cabeça, fulano não gostou disso. O outro tem o direito de pensar o que ele quer. A gente percebe, às vezes a gente percebe. É o mesmo princípio, você percebe o outro mais pesado. O princípio é um só. E como eu falei aqui, vidência, clarividência, dupla vista, é o mesmo princípio. O que modifica que um é anímico, o outro é mediúnico, o outro você vê à distância. Entendeu? É o mesmo princípio. É percepção da alma. E para terminar, ele vai contar um outro exemplo, né? Esse menor. Um outro exemplo. O casal Belome, cachaceiros em Rouen, a rua Saint-Denis 19, tinha uma economia de cerca de 800 a 900 francos. Para maior segurança, a senhora Belome os guardou num armário, do qual uma parte era reservada a roupas velhas e outra a roupas novas. Foi neste lado que o dinheiro foi colocado. No momento, entrou alguém e a senhora apressou-se em fechá-lo. Algum tempo depois, necessitando do dinheiro, convenceu-se de que o havia posto entre as roupas velhas, pois tal havia sido a sua intenção, admitindo que estas tentariam menos os ladrões. Mas, na sua percepção, como a chegada da visita, o havia posto no outro compartimento, e de tal modo estava convencida de haver posto entre os trapos, que nem lhe ocorreu procurar noutro lugar. Achando o lugar vazio e recordando-se da visita, pensou que tinha sido visto e roubado, e assim persuadida lançou as suspeitas sobre o visitante. Entendeu? Ó, um casal, Belome, e o casal bebia, gostavam de beber, tinha um vício da cachaça. A mulher pegou lá uma quantia boa de 800 a 900 francos e resolveu guardar num guarda-roupa. O guarda-roupa era dividido em roupa nova e roupa velha. E ela achou que tinha colocado na roupa velha. Foi lá ver, não achou mais nada. E o que ela desconfiou?
que aquele visitante que chegou na hora que ela estava mexendo tinha roubado ela. Acontece que a senhora Berhome conhecia a senhorita Marilon, de quem falamos pouco acima, lá a médium sonambúlica, né? E lhe contou o infortúnio. Esta lhe dissera a maneira por que seu pai fora encontrado e aconselhou a procurar a mesma sonâmbula antes de tomar qualquer outra providência. Aliás, a senhora Marilon era a filha do pai que morreu, que bateu com a cabeça e caiu no rio. Quando essa senhora contou para ela, ela falou da médium, daquela médium, a senhora Roger. A médium era a senhora Roger. Antes de tomar qualquer providência, vamos perguntar para a senhora Roger. E foi o que ela fez. Ó. O casal Bellomme procurou a senhora Roger, convencidos ambos de que tinham sido roubados, e na esperança de lhes for indicado o ladrão, que em sua opinião não podia deixar de ser a visita. Tal era, pois, seu pensamento exclusivo. Então eles foram para médium convictos que tinham sido roubados. Ora, depois de minuciosa descrição do local, a sonâmbula lhes disse: não fostes roubado, vosso dinheiro está intacto em vosso armário. Apenas pensais tê-lo posto entre as roupas velhas, quando a puseste entre roupa nova. Ide para casa que o encontrareis. Foi realmente o que aconteceu. Ó, na cabeça dela tinha sido roubado, ela se confundiu, achou que tinha colocado o dinheiro em roupa velha, mas estava guardado na roupa nova. Vai para casa que o dinheiro está lá, procura que você vai achar. Aí termina esse artigo dizendo o seguinte: relatando esses dois casos, e poderíamos aduzir muitos outros, nosso objetivo foi provar que a clarividência sonambúlica nem sempre é reflexo de um pensamento estranho. Assim, o sonâmbulo pode ter uma lucidez própria, absolutamente independente. Disso decorrem consequências de alta significação do ponto de vista psicológico. Aqui temos a chave de um problema que examinaremos ulteriormente, quando tratarmos das relações que existem entre o sonambulismo e o espiritismo, as quais lançam uma luz inteiramente nova sobre essa questão. Entenderam? Você entendeu o que eu falei ou foi difícil? Entendeu? Então, o que é o sonâmbulo? Nós estudamos 2 artigos. Qual foi o primeiro artigo? Foi sobre o quê? O médium. O que tem o médium? Sim, estudamos o primeiro artigo de um médium que pintava. O espírito tomava o corpo do médium e ele pintava. E ele pintava o retrato dos defuntos, os parentes. E teve lá um caso que ele pintou um retrato de um homem que ninguém conhecia. E depois foi revelado que era parente de um daqueles que estavam ali, né? Um parente dele que ele nem conheceu, tá? Comprovando a mediunidade e a existência do mundo espiritual. No segundo caso, estudamos o sonâmbulo. O que é o sonâmbulo? Aquele que anda dormindo, levanta da cama dormindo e vai andando. Tem sonâmbulo que vai para a rua, tem sonâmbulo que anda por aí sozinho e acorda de repente e não sabe onde está. Aí as pessoas disseram: não, isso tudo ele lê na cabeça dos outros. E o artigo foi escrito falando exatamente o contrário, que o sonâmbulo tem independência, tanto que foi independência sonambúlica. Aí nós estudamos 2 casos, da senhora Roger, sonâmbula, que descobriu o que aconteceu com um parente que tinha sumido,
Todos achavam que ele tinha sido morto, roubado e morto, mas na verdade ele sofreu um acidente e morreu. E o caso em que a mulher escondeu um dinheiro, achou que tinha sido roubada, mas ela tinha escondido o dinheiro em outro lugar que ela não lembrava. E o sonâmbulo mostrou isso. Foi isso que a gente estudou, mostrando a realidade do mundo espiritual, mostrando nesse segundo caso a clarividência sonambúlica. Entenderam agora? Entendeu? Então vamos lá. Vamos rezar para terminar? Interessante, né? Os artigos. Interessante. Muito obrigado, mestre Kardec e a Amélie Boudet, que o ajudou na compilação dessa revista. Obrigado, amigos. Obrigado ao Altivo e à direção espiritual do SEAP, que tanto nos oportuna com esses estudos. Obrigado, Lurdinha, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado a todos vocês. Em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, da nossa Amélie, em nome teu nome, Jesus, mas em nome de Deus acima de tudo, encerramos os estudos em torno da Revista Espírita no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito obrigado.